Querido, a paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez para contribuir um pouco com a palavra de Deus, para propagar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E amanhã é dia de escola bíblica dominical e eu tenho certeza que você é um aluno da escola bíblica e que se a sua igreja não está tendo escola bíblica presencial, mas eu tenho absoluta certeza que você deve acompanhar as transmissões da escola bíblica lá na sua casa, e eu tenho certeza que você não tem perdido nenhuma aula. Todo crente é um aluno, ou pelo menos precisa ser um aluno da escola bíblica dominical. E é muito importante que ele assim faça, devido à necessidade do conhecimento da palavra de Deus e nos dias que nós estamos vivendo hoje, o desinteresse por aquilo que diz respeito ao conhecimento é muito grande. Mas eu quero deixar aqui um breve estudo sobre a teologia do Pentateuco, que é exatamente a nossa lição de amanhã. E eu quero fazer aqui pequenos comentários. Caso você não for inscrito no nosso canal, que você se inscreva em nosso canal. Sempre postamos vídeos novos, curiosidade bíblica, estudos da palavra de Deus e respondemos perguntas de dúvidas dos nossos inscritos do nosso canal. Graças a Deus, o nosso canal tem crescido muito e estamos contribuindo com a obra de Deus em pregação, em ensinamento da palavra, em orientação teológica, aqueles que nos procuram para serem orientados biblicamente, bom? E é um prazer muito grande poder contribuir com a palavra de Deus. E essa lição desse trimestre, a lição do trimestre passado foi muito boa, que falamos sobre a origem, o surgimento da Bíblia Sagrada e como ela chegou até nós, né? A sua preservação ao longo da história da humanidade e como ela chegou até nós. Foi um estudo muito maravilhoso. Eu não fiz todos os comentários das lições, mas de uma boa parte das lições nós conseguimos fazer. Esse trimestre agora nós vamos fazer todos os comentários de todas as lições da AD Roraima e também da CPAD, tá bom? E com grupos que fornecem subsídios, conteúdo em PDF, apostilas, orientação pedagógica para os professores chegarem em sala de aula e estarem aptos, prontos, preparados para transmitir uma lição com excelência, com qualidade. Então está aqui, nossa aula é sobre teologia do Pentateuco e, como sempre, um excelente conteúdo nessa segunda lição. A primeira lição nós falamos sobre a introdução ao Pentateuco. Se você não viu esta lição no nosso canal do YouTube, entre lá no nosso canal do YouTube, você vai estar assistindo a aula de introdução à teologia. Foi uma aula magnífica, uma aula muito maravilhosa, uma aula com um conteúdo muito objetivo. Então, vamos falar um pouco sobre o Pentateuco, a teologia do Pentateuco. Vamos falar sobre a importância do Pentateuco. A importância do Pentateuco o Pentateuco é de suma importância para nossas vidas. Não só para as nossas vidas, mas sim para toda a história da humanidade. Porque o Pentateuco, ele relata exatamente a origem das coisas, a formação, a criação de todas as coisas, do universo, dos planetas, a formação do homem, relata a queda do homem, relata as consequências do pecado do homem e nos mostra o desenrolar da história que Deus tem para a humanidade, em resgatar aqueles que se deixam ser resgatados
né? Então, o Pentateuco, ele é um livro, um conjunto de livros, né? Dentro da nossa organização, é lógico, ele é um conjunto de livros que narram todo o início da história da humanidade. E um fato bem interessante é que os judeus, ele tem a Bíblia hebraica, né, que é chamada de Tanar, e dentro da Tanar, ele tem a Torá, que são exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido tradicionalmente como Pentateuco. Essa palavra Pentateuco, ela deriva-se da tradução grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta. Aquela versão, aquela aula que nós tivemos anteriormente, que falamos sobre o surgimento da Septuaginta, é bem interessante. Você também, querido aluno, professor, está assistindo também essa aula, porque eu tenho certeza que vai lhe trazer muito esclarecimento. Então, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, e tem essa palavra, Pentateuco, que ela é constituída de 2 palavras, né? Penta, que é 5, e teuchos, que é livros, né? Alguns traduzem como teucos, né? Que é livro. Então, são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são esses 5 rolos, 5 livros que constituem a Torá, que a Torá está dentro da Tanar, que é a Bíblia hebraica dos judeus. Uma importância muito grande para a história do cristianismo e para a história judaica, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, tanto da Taná quanto da Bíblia nossa, né, da Bíblia dos evangélicos cristãos, e que nós compreendemos e entendemos a partir de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, como tudo se iniciou, como tudo se formou, e dentro destas literaturas, nós temos os princípios doutrinários que nós possuímos hoje. Princípios doutrinários como nós somos criacionistas, cremos que foi Deus quem criou todas as coisas, e nós encontramos essa sustentação dentro do livro de Gênesis. Nós temos a doutrina que nos fala sobre a criação do homem, né? Que o homem foi criado por Deus, formado por Deus, do pó da terra, e vemos em Gênesis também Deus criando, Deus formando o homem, dando vida ao homem, né? E nós vemos que no Novo Testamento, essa doutrina que fala sobre a origem do homem, ela vem tomando forma ao longo da história do Novo Testamento. Nós temos a doutrina que nos fala sobre o pecado, que é contida também esse princípio, essa pequena partícula, esse pequeno início da origem dessa doutrina que se dá lá na queda do homem, a partir do momento que o homem transgride, que o homem cai, que o homem peca, né? Então, é formulado ao longo do desenvolvimento literário da Bíblia, na mentalidade dos seus escritores ao longo da história, esta doutrina, que é a doutrina do pecado, né? E as consequências do pecado, porque nós conseguimos ver as consequências do pecado lá depois de Gênesis 3, né? Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6 e Gênesis 7, e assim sucessivamente, quando nós conseguimos já observar que a maldade do coração do homem vai crescendo e Deus vai apregoando juízos ao longo da história da humanidade, como lá em Noé, né, que mandou o dilúvio, lá em Sodoma e Gomorra, que desceu fogo do céu, né, e consumiu aquela região ali geográfica, né. Depois houve a destruição de Nínive, logo muitos séculos depois, devido à maldade do coração do povo também, daquela nova geração não ter se arrependido.
e uma série de outras intervenções de Deus com juízo, né, como consequência do pecado da humanidade. A consequência do pecado da humanidade nunca foi ocultada na Bíblia Sagrada, sempre Deus deixou bem as claras as consequências do pecado. E também nós encontramos no livro de Gênesis, dentro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o projeto, o grande plano divino da salvação, que é óbvio que para nós começou a ser revelada lá em Gênesis. Nós, os pentecostais, acreditamos que Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, este versículo é um proto-evangelho que está contido nele o início de uma grande promessa que Deus havia feito, que gira em torno de Jesus como Salvador, Redentor da humanidade, né? Como aquele que viria para libertar o homem da escravidão. Então, nós vemos lá em Gênesis 3,15 um proto-evangelho, o princípio deste ensino, né, que é da salvação, da soteriologia, quando é a doutrina da salvação, e vemos esse projeto de Deus se desenrolar ao longo da história, né, tanto na vida de Abraão, de Isaac, Jacó, porque o projeto de Deus era a vinda do Messias através de um povo escolhido, que nós sabemos que foi o povo hebreu, né, o povo judeu hoje, que é responsável pela origem, pela vinda, pela genealogia de Jesus, né, que é o Messias, o Salvador da humanidade, tá bom? Então, a importância do Pentateuco abrange todas estas áreas, porque nele está fundamentado as principais, ou posso dizer praticamente todas as doutrinas que hoje já estão formuladas, já estão sistematizadas, já estão organizadas, mas tiveram o seu princípio lá no Pentateuco. A Bíblia mesmo vai nos dizer que o Antigo Testamento são sombras daquilo que viria a ser algo mais perfeito, sombras daquilo que viria a ser algo mais concreto, sombras que viria a ser aquilo que iria vir, algo mais tangível, algo mais nítido. Então, nós encontramos no Novo Testamento a formulação dessas principais doutrinas. Então, nós entramos aqui na questão da importância no termos gerais, né? Importâncias no termos gerais, que contém a criação, a criação do homem, a formação do homem, a queda do homem, o pecado do homem, as consequências do pecado do homem. Toda a narrativa do Pentateuco, ela gira em torno de um objetivo. O objetivo este era mostrar a eleição do povo de Deus, do povo hebreu. Você vê que Gênesis ele é narrado pelos principais pontos, não é narrado com preocupações de minúcias, né? A narrativa de Gênesis parece que vem cortando partes, né? Vem cortando partes para que chegue logo a uma geração que invoca o nome do Senhor e vai se desenrolando até chegar a Abraão, e assim a história começa a ganhar forma até a chegada do Messias, até a chegada de Jesus. Então, é uma grande importância o Pentateuco para as nossas vidas, para o nosso conceito histórico, né, para o nosso conceito doutrinário, para o nosso conceito de orientação na presença de Deus, porque é um conteúdo extraordinário. Nós encontramos ali a mente, os propósitos, o coração de Deus no Pentateuco. Nós encontramos ali a vontade de Deus, as diretrizes de Deus, as leis de Deus, aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer. Nós encontramos todo no Pentateuco, né? O Pentateuco é um livro magnífico que precisa ser muito bem estudado.
né, que eles são as bases principais das doutrinas que nós possuímos hoje, né? Que nós possuímos hoje. Eu vou até mostrar aqui um livro muito bom que eu recomendo para que os nossos irmãos que são acadêmicos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, está fácil aqui, deixa eu ver aqui. É um livro que nos fala sobre o Pentateuco. Mas aqui é um mundaréu de livros aqui, e às vezes eu não consigo encontrar os livros que eu quero. Mas ele é um livro muito bom, muito interessante, que é recomendável para todos os acadêmicos da área da teologia. Lá no meu canal, eu mostro os livros de indicação de leitura para abordar o assunto do Pentateuco. Como eu acredito que nós vamos estudar esse trimestre sobre essa questão do Pentateuco, e vai ser de grande importância se caso você adquirir um livro desse, tá bom? Tem o Manual do Pentateuco, tem o Pentateuco, é muito bom para que você possa estar estudando. Teologia do Antigo Testamento, tanto da editora Agnus, quanto da editora Vida, quanto da CPAD, são livros excelentes, tá bom? Então, está explicado aqui mais ou menos a importância, né, do Pentateuco que nós possuímos. Agora vamos entrar sobre a formação mental, social e religiosa do povo hebreu. O Pentateuco, teve um objetivo de Deus em escrever, em dar a inspiração para escrever, para a criação, a construção do Pentateuco. Qual que é, professor? É a formação mental, formação social e formação religiosa do povo hebreu. Formação mental, formação social e formação religiosa do povo hebreu. Se você for ler o Pentateuco, eu tenho certeza que você é um bom leitor da Bíblia Sagrada, você vai ver que no Pentateuco está contida todas estas características, esse projeto de Deus em construir esta mentalidade. Você vai ver que lá existem normas sociais, leis religiosas. Você vê que lá fala sobre uma construção mental dentro das leis de Deus. Então, a intenção de Deus deixar registrado o Pentateuco é construir essa mentalidade no seu povo, o povo hebreu, no povo escolhido. Por quê? Porque havia um objetivo nisso. E nós vamos ver esse objetivo agora. Qual era o objetivo, né, dessa construção mental do povo hebreu? Olha, o povo hebreu, ele viveu 430 anos em cativeiro no Egito. 430 anos, meu amigo, é muito tempo. E você adquire hábitos, pensamentos, costumes, culturas, linguagem, gestos, manias. 430 anos, vem geração, vai geração, vem geração, vai geração, são 430 anos. O povo estava quase virando um povo egípcio, né? O povo estava quase virando um povo egípcio. Mas lá no fundo havia suas raízes, porque a Bíblia vai nos dizer que esse povo clamou ao Senhor. Esse povo clamou ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu esse clamor do povo e Deus desceu. A Bíblia é muito clara em dizer, nessa linguagem humana, né, que foi deixado para nós, que demonstra a ação de Deus, demonstra o agir de Deus em prol do seu povo, daquela nação que era uma nação escolhida, e que já de antemão Deus já havia falado a Abraão que Deus iria libertar
o seu povo, que o seu povo iria viver aprisionado no Egito, mas depois ele iria libertar o povo. Se você procurar essa passagem, você vai encontrar que tudo estava dentro dos padrões, dos planos de Deus. Nada foge do domínio, do controle, nada foge das direção de Deus. Deus está no controle de toda a história. Então, quando nós lemos, nós vamos reparar que o povo estava lá cativo e o povo foi liberto. Só que o problema é que Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito ainda estava na mente do povo, nas atitudes do povo. Você pode reparar que quando o povo peregrinava pelo deserto, sempre havia murmurações, e as murmurações eram voltadas àquilo que eles viviam no Egito. A cebola, o alho, as coisas que eles gostavam de comer, que até a sepultura dos egípcios eles desejavam. Por quê? Porque os hábitos, as manias, os deuses, os costumes, a linguagem, a comida, as cerimônias estavam impregnadas em sua natureza, porque eles tinham passado muito tempo aprisionados, né? Muito tempo aprisionados. Ou seja, o Pentateuco é para formar uma mentalidade diferente, uma mentalidade religiosa da maneira que Deus quer, da maneira que o Criador queria. Por quê? Porque o povo estava com uma mentalidade contaminada pelo Egito. Olha que maravilha, né? Dá até para fazer uma aplicação espiritual nisso em sala de aula, né? Porque às vezes a pessoa vem do mundo, na nossa linguagem evangeliquez, né? As pessoas vêm do mundo, mas não larga os hábitos do mundo. Então é necessário uma educação religiosa, formar nesta pessoa um caráter cristão, para que ela possa, ao longo da sua vivência, ela possa sendo moldada pela palavra de Deus, e ela possa não só professar a fé, mas também viver em consonância, viver em concordância com a fé que professa. Então, o povo do Egito tinha vários deuses, várias crenças, vários mitos, vários símbolos. Ou seja, o povo hebreu estava familiarizado com tudo isso. Então, Deus estava construindo todo um conceito educacional e religioso na mente dos hebreus. Tirou o povo do Egito, então estava num processo de construção, de educação religiosa na mentalidade do povo. Por quê? Todo o Pentateuco, desde Gênesis a Deuteronômio, nós podemos ver que Deus trata tudo aquilo que é ao contrário da mentalidade egípcia. Como, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, ó, o Deus Amon-Ra, ou Ra-Atum, lá no vídeo eu explico, eu até mostro uma foto do desenho, né, da caricatura deste Deus, né? Segundo a cultura egípcia, a mais antiga cultura egípcia, tá? Que todas as culturas passam por uma mudança social. Segundo a cultura mais antiga dos egípcios, este Deus aqui, Amon-Ra, ou Ra-Atum, é o primeiro Deus, era o responsável pela criação do mundo. Dentro da mentalidade egípcia, não foi o Deus dos hebreus que criou o mundo, mas que este mundo foi criado pelo Deus Amon-Ra, né? Ou Ra-Atum. Então, observe como Deus vai desconstruindo esta mentalidade egípcia aos poucos na mente dos hebreus. E isso vai de geração a geração. É por isso que Deus ordena que as leis, os mandamentos, toda a história seja passada oralmente para os filhos.
deitado, andando, trabalhando, indo dormir, quando levanta, a estar nos umbrais da porta, na sua fronte, sempre falar sobre isso. Por quê? Porque isto era o meio pelo qual que Deus, era a ferramenta que Deus estava utilizando para a preservação oral da sua lei, para perpetuar os seus mandamentos ao longo das gerações. Não era só os anciões de cabelo branco, mas as crianças, e muito mais as crianças tinham uma importância muito grande. Irmão, dentro da cultura judaica, as crianças têm uma importância extraordinária, porque são elas a nova geração de pessoas, nova geração de crentes, nova geração de judeus, no caso dos judeus. E são elas que têm que aprender a palavra de Deus para que elas possam preservar os costumes, a cultura, as tradições orais, os mandamentos do Senhor. Então, esses mandamentos eram inculcados na mente das crianças. E observe que Gênesis vai começar falando sobre a criação do mundo. E no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim. Então nós vamos encontrar Deus desconstruindo esta primeira mentalidade do Deus supremo do Egito, que é o Deus que criou o mundo. Não foi Deus, que é como se Deus estivesse falando, né? Que Amon-Ra o quê, né? Que Ra-Atum que criou. Eu vou mostrar que fui eu que criei o universo, fui eu que criei o mundo. Aí foi lá e inspirou a escrever Bereshit bara Elohim. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Oh, glória a Deus! Deus mostrando que não é nenhum Deus que construiu os céus, a terra, o universo, todas as belezas que há nesse espaço, né? Nesses planetas, mas foi o Deus Criador, o único Deus, soberano Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador do universo. E é interessante que, se nós formos olhar a literatura de diversas culturas, nós sempre vamos encontrar um Deus, né, que é o Deus Supremo, o Criador. E dentro do Egito, do povo egípcio, né, nós encontramos este Deus. Então, nós vemos que tudo que há no Pentateuco vai desconstruindo. Você vê que lá Deus mostra que ele é o Deus que criou o universo, ele mostra que ele é o Deus que criou o homem, e que ele é o Deus que apregoa juízo, que ele é o Deus que manda água, que ele é o Deus que manda seca. Você vê que Deus mostra que ele é o Deus que abre a madre, fecha a madre. Por que tudo isso? Porque a mentalidade do povo do Egito e a cultura do povo egito mostrava que para cada coisinha existia um Deus. É como se fosse a cultura brasileira, né? Para muitas datas, para cada coisinha, sempre tem alguém que as pessoas, a gente não, né? Mas as pessoas têm que pedir, né? Mas Deus nos mostra que ele é o Deus criador do homem, ele é o Deus criador do universo, ele é o Deus que manda a chuva, ele é o Deus que encerra os céus, ele é o Deus que abre a madre, que fecha a madre, ele é o Deus dono da vida, ele que dá a vida, ele que tira a vida, ele é o Deus que providencia, que faz o milagre, né? Que prospera o seu povo. Ou seja, Deus estava desconstruindo dentro do Pentateuco, Deus desconstrói uma mentalidade egípcia e reconstrói, e constrói, melhor dizendo, uma mentalidade religiosa monoteísta. Porque no Egito é politeísta. Por que vários, né? São vários deuses lá. Mas no caso do povo hebreu, não. Do povo hebreu é monoteísta. Lá tinha vários deuses, mas você vai olhar lá no Decálogo, né, em Êxodo, os 10 mandamentos, um dos primeiros 10 mandamentos,
nos fala que tem que amar a Deus acima de todas as coisas, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, né, de todo o seu coração, e não farás imagens de escultura. Olha aí, coisa egípcia, né? Coisa dos egípcios. Não se prostrará, não prestará culto. E você vê que Deus ele trata sobre essa questão religiosa ao longo do desenvolvimento literário do Pentateuco, né? Ou seja, teve os propósitos pelos quais Deus fez com que aquilo ali fosse deixado registrado. E isso é de suma importância para as nossas vidas hoje. Nós entendemos o porquê das coisas, né? Por que o mundo vive hoje em decadência do pecado, em consequências do pecado? Por quê? Porque lá no jardim, né? Lá no jardim, o homem pecou, o homem abriu a porta para o pecado. E hoje o que nós desfrutamos, querendo ou não, é a consequência do pecado, do abandono de Deus, do distanciamento de Deus. Uma pergunta que é muito feita, né, hoje em dia é: onde está Deus diante de tanta catástrofe? Deus está no lugar dele. Deus está no lugar dele. Deus está no lugar dele. Deus nunca saiu do lugar dele. Deus sempre estará no lugar dele. Se você não procurar um salão para cortar o cabelo, para fazer a barba, o seu cabelo vai crescer e a sua barba vai crescer. Você precisa ir até o cabeleireiro. Precisa ir. Assim são as pessoas. Deus está lá no mesmo lugar. As pessoas que precisam buscar a Deus e amenizar o impacto do pecado na sua vida, na vida da humanidade. Se a humanidade buscasse a Deus, provavelmente o mundo seria muito diferente do que é hoje, né? Uma pequena reflexão aí sobre a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, Deus teve os seus propósitos. Um desses propósitos foi esse, né? E o propósito, a missão do povo de Israel, que está registrado. Por quê? Ele nos pergunta: mas, professor, por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu o povo hebreu? Tinha tantas outras nações, tinha tantos outros povos, né? Deus escolheu Abraão, porque de Abraão, que era uma pessoa de outros povos, né? O pai de Abraão era imaginário, ele fazia imagem, né? Era idólatra, cultuava outros deuses, mas Deus foi lá e chamou Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Então nós vemos o quê? Nós vemos que Deus tinha um propósito em gerar tudo isso, em fazer tudo isso. Eu classifiquei aqui 3 propósitos pelos quais Deus escolhe Israel. Primeiro deles, aqui, ó, fidelidade de Deus. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 7 ao 9, vai nos falar que o povo de Israel foi escolhido não porque era o maior povo. Pelo contrário, o povo de Israel é pequeno. É uma pequena grão de areia no mundaréu de gente no mundo, né? Não foi por causa da sabedoria deles, não foi por causa do tamanho deles, não. Foi porque Deus amou Israel. Deus amou Israel e Deus cumpriu a palavra que havia dito. Deus cumpriu a palavra. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 7 ao 9, vai nos dizer que Deus fez isso por amor à sua palavra, para cumprimento da sua palavra, ou seja, a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Aquilo que Deus disse a Abraão, Deus foi lá e cumpriu. Deus foi lá e cumpriu. A palavra de Deus não cai por terra. Olha como é magnífico o Pentateuco, né? Como nos traz uma mensagem maravilhosa o Pentateuco.
né? E o segundo objetivo, para ser um povo sacerdotal das nações. Deus escolheu o povo de Israel, o povo hebreu, para ser um povo exemplar para as outras nações, para ser um povo sacerdotal, nação santa, povo escolhido, povo separado, nação eleita, nação sacerdotal, uma nação que intercederia pela humanidade. Assim como o sacerdote fazia mediação entre o povo e Deus, né? Entre o povo e Deus, o sacerdote fazia esta intermediação. O povo, a nação de Israel como um todo, seria uma nação sacerdotal que intercederia pelas outras nações, seria um exemplo para as outras nações, levaria as outras nações a adorarem ao único Deus. Então, para ser um povo sacerdotal, né, havia uma importância espiritual na vida de Israel, dentro desse propósito de escolha de Deus. E o terceiro, a vinda do Messias, Jesus, né, que está lá em Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, a promessa que Deus faz a Abraão em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, e Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde Paulo nos diz que, cumprindo-se assim a plenitude dos tempos, né, e Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós vemos o quê? O primeiro, fidelidade de Deus. Deus escolheu Israel. Israel é uma nação escolhida. Até os dias de hoje, ninguém destrói Israel, ninguém vence Israel. As nações inteiras, todas as nações podem se voltar contra Israel, mas o Todo-Poderoso está na vida de Israel. Porque Israel tem promessa de Deus. Ele é o povo. Deus colocou o nome dele ali, naquele povo. Então, bendito seja Israel, que haja paz em seus muros, né? E quando nós desejamos as bênçãos sobre a vida de Israel, nós recebemos as bênçãos da parte de Deus também. E o povo sacerdotal, aparentemente, parece-nos que este objetivo falhou, mas não falhou. A espiritualidade de Israel é fundamental para o mundo que nós temos hoje, e Israel ainda será bênção transbordante para as nações, numa perspectiva escatológica, lá no futuro, mais na frente, com as promessas que Deus tem para Israel ainda, né? Porque nós temos promessas que são para a igreja e promessas que são para Israel, para o povo judeu. Não podemos misturar as coisas, né? Então, as promessas que Deus tem ainda para concretizar sobre a vida do povo judeu, sobre a vida do povo de Israel, então, será estas promessas que farão com que o povo hebreu, o povo de Israel, seja um povo de suma importância, mais do que já é, para as nações, numa perspectiva escatológica. E o terceiro item se cumpriu com a vinda de Jesus, do Messias, do Machia, né? Do Messias, do ungido de Deus, veio aqui, né? Jesus veio e ainda se cumprirá dentro da perspectiva judaica, porque nós sabemos que os judeus não aceitam Jesus como o Messias, mas irão reconhecer, irão aceitá-lo quando observarem ele voltando com a igreja, glória a Deus, voltaremos com o Senhor, ele vai vir, vai nos buscar, e nós voltaremos com ele para reinar, para servi-lo aqui, e Israel será alcançadas pelas mais magníficas bênçãos que Deus havia preparado e tem preparado para Israel. Então, nós vemos essa importância religiosa, a importância do propósito de Deus para Israel, a importância da missão que Deus tem para Israel, né? Tá aqui, ó, um pouquinho aqui da importância religiosa, né? Da formação mental.
que é o deus Amon-Ra, criação do mundo, desconstruir uma mentalidade egípcia que foi formada ao longo da vida em cativeiro. Os deuses, né, a mentalidade politeísta, a sociedade, os costumes sociais do povo egípcio, teve que ser desconstruídos também. A espiritualidade egípcia, né? A espiritualidade egípcia teve que ser tirado para colocar uma espiritualidade verdadeira, aquela espiritualidade sadia que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo, e a criação, desconstruiu a criação do Amon-Ra e outros deuses também, que envolvem a questão da criação. Então, este daqui é os objetivos do Pentateuco, né? Nós vemos aqui que foi a importância religiosa, os três grandes propósitos da escolha de Israel, a importância religiosa na mentalidade do povo hebreu, e aqui um dos propósitos do Pentateuco é revelar o Deus soberano, um Deus criador. Enquanto lá no Egito precisava de um Deus para tudo, né? Precisava de um Deus para tudo. Deus se revela como o Deus que pode fazer todas as coisas que o povo precisa. Todas as necessidades da humanidade, do povo, Deus ele pode suprir. E foi exatamente isto que Deus revelou a Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus envia Moisés. Moisés faz a pergunta que é em nome de quem, né, que ele vai, e Deus responde para Moisés. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, era para Moisés chegar lá e dizer, olha, o eu sou me enviou. Né? O eu sou me enviou. Isso no nosso idioma, no nosso português. Né? Isso no nosso português. Mas quando nós olhamos o hebraico, nós encontramos a expressão Vaomer Elohim er Moshe, R-E Asher, R-E. Ou seja, R-E Asher, R-E não pode ser traduzido como eu sou o que sou. Né? Não pode ser traduzido. Ele não tem como traduzir no presente isso. Não tem como. No hebraico não tem como traduzir no presente. Tem que ser no futuro. Eu serei o que serei. É o que está escrito aqui nessas letrinhas aqui, ó. Eu serei o que serei. Esta expressão, eu serei o que serei, Deus estava revelando a Moisés que eles, o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, não iria precisar de um Deus para todas, de um Deus para cada coisa. Deus estava dizendo: olha, eu sou o Deus que vou vencer as suas guerras. Eu sou o Deus que vou lhe dar a paz. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que providencia o alimento. Eu sou o Deus que cuido de você. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que te curo. Eu sou o Deus que visita a sua casa. Eu sou o Deus que faço nova todas as coisas sobre a sua vida. Eu sou um Deus que fará um novo tempo na sua vida, um Deus que fará coisas novas na sua vida. Oh, glória a Deus. Não sei você, mas eu senti o coração queimar aqui e acredito que essa palavra foi inspirada aí por Deus, vai ter um endereço certo, um coração certo, que está precisando ouvir esta palavra. Então Deus está dizendo aqui: eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Qual é o seu problema? Era o que Deus estava dizendo para Moisés, para falar para o povo. O que vocês precisam? Vocês precisam de libertação? Então eu sou Deus que vou libertar vocês. O que vocês precisam? Vocês precisam de uma identidade, porque vocês são conhecidos como escravo. Escravo naquela época não era ninguém, né? Então vocês precisam de uma identidade. Eu sou o Deus que vou colocar o meu nome no meio de vocês e vou dar a vocês uma identidade. Né? Então, os irmãos observem que o Pentateuco, oh, glória a Deus, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Deus é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos, nós não precisamos de mais nada. Deus é tudo que precisamos. Às vezes nosso coração fica tão apegado às coisas da terra que nós esquecemos o tamanho do Deus que nós possuímos. E ele é suficiente para nós. Deus estava mostrando para Moisés, para falar ao povo, que se o povo saísse de lá, quando o povo fosse liberto, as necessidades do povo, Deus iria suprir. Essa mesma expressão nós encontramos no Novo Testamento, lá em João, capítulo de número 4. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus diz para a mulher samaritana diz assim para Jesus: eu sei que o Messias há de vir, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus responde para ela assim, dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Esta expressão, eu sou, no grego, é ego eimi. Ego eimi, eu sou. Asher, é no hebraico. E ambas significam praticamente a mesma coisa. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Você vê que quando Jesus, no Evangelho segundo João, se eu não me engano, tem os 7 grandes eu sous de Jesus, na Bíblia Pentecostal, se eu não me engano, tem registrado lá, você vai encontrar eu sou o bom pastor, eu sou a porta, né? Você vai encontrar Jesus sempre falando que ele é alguma coisa, e é exatamente aquilo que nós precisamos. Eu sou a vida eterna, eu sou o pão da vida. Então, você vai encontrar a autossuficiência de Deus para com seu povo. Então, nós encontramos vários nomes de Deus que representam esta verdade. Nomes e títulos, né? Praticamente. São títulos, porque eu sou o que sou, eu serei o que serei, não é nome. Deus não revela o seu nome a Moisés lá no eu serei o que serei. Deus revela a sua ação, o que ele estava disposto a fazer em prol da saúde, do bem-estar do povo. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada muitos títulos que são atribuídos a exatamente às ações de Deus, né? Aqui eu separei lá no grupo, se você quiser entrar lá no grupo, fazer parte do grupo, né? Vai lá no meu canal do YouTube e na descrição do vídeo desta aula, que eu tenho uma aula lá desta daqui, né? E na descrição do vídeo tem um link do grupo do WhatsApp que eu sempre mando material como esse. Todo esse material aqui, ó, todo esse material está disponível para os professores lá no grupo, tá bom? Todo esse material. E aqui, ó, tem os nomes que Deus tem se revelado, né? É o Shaddai, é o Raá, o Senhor é meu pastor, né? Jeová Nissi, Jeová Eron, Jeová Olam, Jeová Rui, e Jeová Shalom, Jeová Ergmolan. Então, muitos outros, tem outros nomes aqui, ó. El Shaddai, Elohim, Shamar, Kadosh, Jeová Shalom, Jireh, Adonai, Jeová Rafá, Tsidikenu, El Elion, Shamar, Palet, Jeová Nissi, Ercanã, Ercaí. É nome que é tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Deus, ele é, né? Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rui, Jeová Nissi, Jeová Shamar, né? E Jeová é o Elion, Deus Altíssimo. Então, nós encontramos toda esta área dentro do Pentateuco, né? Essas revelações de Deus em prol da humanidade e em prol do seu povo, né? Em prol do seu povo. Perdão, irmãos. O Pentateuco, ele é comprovado historicamente, não só dentro das literaturas históricas ao longo das pesquisas sobre a humanidade, mas como
também dentro da área da arqueologia. Dentro da área da arqueologia, existem inúmeras comprovações, né? Então, nós temos aqui a área da arqueologia, que eu coloquei aqui umas imagens, está lá no grupo, tá bom? Se você quiser essas imagens, esse conteúdo está lá no grupo, esse conteúdo eu deixo disponível para os professores poderem auxiliar nas aulas. Então, a arqueologia bíblica, ela trabalha em prol de comprovações dos fatos históricos da Bíblia Sagrada. E nós encontramos, dentro da arqueologia bíblica, a menção de nomes dos reis, dos governantes, das pessoas, as menções do nome do rei Davi, né? Os costumes da época que estão registrados na Bíblia, né? Os costumes, os hábitos, os tipos de vestimenta, isso tudo são registrados, e a arqueologia descobriu muitos fatos históricos que comprovam a Bíblia Sagrada. Olha aqui, ó. Esse daqui é um achado da arqueologia, uma pintura, né? É o mural de Beni Hasan, que apresenta um grupo de pessoas de Canaã entrando no Egito, semelhante aos patriarcas bíblicos, né? O mural de Beni Hasan, pintura de uma parada do tempo dos patriarcas. As características, se você for ler aqui, ó, vai ver que as características das roupas, das crianças, as características da túnica aqui, ó, que são túnicas de mangas, que é conhecido também como de mangas longas ou de várias cores, né? É confirmado pela arqueologia, da mesma forma como José, né, ganhou do seu pai. Então, é muito interessante a arqueologia. Se você puder pesquisar sobre a questão da arqueologia bíblica, é muito bom para você também. Tá bom? Olha aqui esse outro achado arqueológico foi registrado em alto relevo numa pedra, né, que fala sobre o panorama do julgamento de Israel. Observe que os relevos estão descritos, estão desta descrição acurada e realista na batalha entre assírios e o povo de Laquis, que ocorreu durante a conquista assíria de Judá. Olha aqui, ó, 701 antes de Cristo, segundo as Reis, capítulo 17, versículos 5 ao 9, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1, registram esse acontecimento e que a arqueologia encontrou este achado aqui, ó, que mostra exatamente os desenhos de como eles viam as guerras e registravam as guerras na época. Que maravilha, né? Então, ficamos por aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar mais uma vez. Se você quer fazer parte do nosso grupo da Escola Bíblica Dominical, lá nós auxiliamos, cada professor auxilia uns aos outros, deixa as suas opiniões, né? Lá nós compartilhamos conteúdo, nós compartilhamos auxílio pedagógico para os professores. Fique à vontade, vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita e se inscreva no nosso canal. Está sempre saindo um vídeo novo, um vídeo de algum assunto interessante da Bíblia Sagrada, algum comentário da atualidade voltado às questões da Palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, ficamos por aqui. Amanhã tem Escola Bíblica Dominical. Não perca a Escola Bíblica Dominical. Coloque o relógio para despertar cedo. Além de você fazer o seu devocional com Deus, você ainda vai para a Escola Bíblica aprender um pouco mais. A paz do Senhor Jesus, uma ótima noite, um ótimo dia. Não sei qual é o horário que você vai assistir este vídeo, mas que Deus te abençoe. Nos vemos logo mais.